Seu nome? Renato Augusto Monte Claro César. Seu nome artístico? César Monte Claro. Por favor, fale-me dos seus ascendentes, avós, pais. Bem, avós paternos. Meu avô, Major Faustino, esse eu conheci, tive um excelente relacionamento. Esse eu quase poderia dizer que foi para mim um segundo pai, porque meu pai morreu, eu era muito criança, eu tinha 9 anos. Minha mãe ficou viúva com 9 filhos para criar. O mais velho com 16 anos, o caçula com 3. Pois bem, e a mim me coube o meu avô para tomar conta de mim. Major Faustino, exatamente. Quero saber o nome dos seus pais. Meu pai, Francisco Romero César. Minha mãe, Evangelina Monte Claro César. Profissão dos seus pais. Meu pai ocupava um cargo que hoje em dia eu não sei a que corresponde exatamente. Ele era funcionário público federal e ele era fiscal do imposto do consumo. Não seria imposto de rendas, não sei a que corresponderia exatamente. E a sua mãe? Minha mãe não. Minha mãe, a profissão dela, com 9 filhos. Como é que eu faço para limpar a garganta? Posso limpar aqui? É água, é água. Minha mãe com 9 filhos para criar, eu diria 9 dos 12 que ela teve. Ela era, evidentemente, apenas uma senhora de prendas domésticas. E graças à sua habilidade doméstica, isso lhe valeu muito para ajudar a criação dos filhos. Para você ter ideia, meu pai era funcionário público federal, já disse, e ele tinha um problema na perna. E perseguição política não é nenhuma novidade de hoje, isso já é bem antigo. E quando o Brasil atravessou aquela desgraça que foi a época do Getúlio, meu pai era da oposição. E por perseguição política, ele foi transferido do Vale do Paraíba, onde ele atuava, para o Rio Grande do Sul, para uma cidade chamada Pelotas. Mas ele, pelo problema da perna, ele foi aconselhado pelos médicos que não se mudasse para Pelotas, porque a saúde dele, e ele ainda tinha problema de coração, do que mais tarde, inclusive, ele veio a falecer, ele não resistiria. Então, ele não poderia, em hipótese alguma, atender a determinação de ser transferido para lá. Cabia a ele o recurso da aposentadoria, e ele já tinha tempo para isso. Ele pediu a aposentadoria e o governo de Getúlio Vargas o deixou durante 2 anos sem receber um centavo de salário, enquanto tramitava o processo de aposentadoria. Você há de imaginar qual foi a nossa vida durante 2 anos, pai de família, 9 filhos, sem um centavo de salário. Sobrevivemos, superamos a crise. Veio a Revolução de 32, agravou-se a situação nossa, e ele veio a falecer em 35, quando minha mãe ficou com 9 filhos para criar e conseguiu levar à frente a sua tarefa. Imagine você, vida, fazendo doce para educar os filhos. Eu me lembro muito bem, nós éramos pequenos e íamos de casa em casa, na casa das pessoas amigas, aquelas mesmas casas que a minha mãe visitava com meu pai. A gente ia numa situação bem diferente, a gente ia oferecer doce. Por favor, local e data do seu nascimento. Você quer o dia e o mês, né? E o ano. Não há segredo nenhum. Eu nasci em Guaratinguetá. Meu pai, por ser fiscal do imposto do consumo de uma área que ia de Cruzeiro a Taubaté, nós morávamos naquelas cidades, 1 e 2 anos ali, outro acolá. Eu nasci em Guaratinguetá. Eu fui o único filho que nasci em Guaratinguetá. Data? Ah, ia esquecendo da data. 27 de fevereiro de 1926. Não se preocupe com 26, preocupe-se com 27 de fevereiro, que eu nasci no mesmo dia que a Elizabeth Taylor. Estou bem acompanhado, né? Por favor, fale-me da sua infância no interior. Como foi? Bem, até os meus 9, 10 anos, quando meu pai faleceu, a situação era esplêndida. Melhor dizendo, até a Revolução de 30, 31, até a Revolução de 32, foi boa. Depois não foi tão boa assim. Foi a melhor do mundo nesse primeiro período da minha infância. Depois, com a morte de meu pai, eu fui interno no Colégio Salesiano, em Lorena mesmo, Colégio São Joaquim, do qual eu tenho um orgulho muito grande. Eu sou ex-aluno salesiano, e isso é uma das coisas que mais me orgulha. Mas a minha infância foi muito boa. Evidentemente,
com a perda do meu pai, a tragédia maior. Mas a nossa família era muito unida, nós éramos muitos irmãos, éramos 9, crescemos juntos os 9, com muita alegria, muita brincadeira, um carinho extraordinário entre os irmãos e um respeito fora de série pela minha mãe, minha mãe era o nosso pai e a nossa mãe. Foi uma infância maravilhosa. Seus estudos, colégio salesiano e o que mais? Bem, inicialmente eu fiz o grupo escolar em Pindamonhangaba e em Lorena. E com a morte do meu pai, Colégio São Joaquim, onde eu fiz o ginásio. Do ginásio São Joaquim de Lorena, quando eu estava no 4º ano de ginásio, acabou, porque lá o ginásio passou a ser apenas um seminário. Então eu tive que sair do ginásio e a minha família mudou-se para Taubaté. Com a morte do meu pai, a família já tinha mudado para Taubaté. Morávamos em Lorena quando meu pai morreu e eu fui para o ginásio São Joaquim. Havia a necessidade de que alguém assumisse, dos irmãos assumisse. Meu irmão mais velho tinha 16 anos e só conseguiu um emprego em Taubaté. Então a família toda se mudou para Taubaté e eu, anos depois, para completar o curso ginasial, fui para Taubaté, onde fiz o último ano de ginásio. Quando e com quem você veio para a capital, São Paulo? Bem, quando eu completei o ginásio, eu tinha que dar um rumo na minha vida. Meu avô, que falecera quando eu estava no 4º ano de ginásio, sempre demonstrou um interesse muito grande em que eu seguisse a carreira militar. Não, você vai ser militar porque a carreira é extraordinária, eu terei sempre um grande orgulho de você, como sempre tive e tal. E eu vim para São Paulo para cumprir o desejo dele. E fui prestar exame na escola preparatória de cadetes. E prestei exame na escola de cadetes. Só que é um detalhe muito curioso. Eu media, digamos, 1,69 m. Eu poderia, pelo que eu soube lá, eu deveria pesar 69 quilos, mas eu poderia pesar 10 quilos a menos, 59, ou 10 quilos a mais, 79, que lá a caserna ia enquadrar o cadete no peso exato, penso eu. Acontece que eu, que podia pesar 10 quilos a menos, eu pesava 12 quilos a menos. Não é 2 a menos do mínimo. 12 quilos a menos do mínimo. Ou seja, eu não pesava, não é? Então, evidentemente, não havia condição de seguir a carreira. Agradeceram muito o meu concurso lá e me mandaram embora. E esse rapazinho magro, por excelência. Feio. Não tão bonito. Não, pelo contrário. Tinha um coração cheio de arte e vontade de trabalhar em rádio. Foi assim? Foi. Realmente, eu já tinha trabalhado uns meses numa estação de rádio de Taubaté. Num serviço de alto-falantes lá, aquele serviço que tem nas praças do interior. Havia, não sei se ainda existe isso hoje. Eu já tinha trabalhado, então eu tinha alguma experiência da coisa, mas tinha uma paixão. Era um ouvinte de rádio, assíduo, ouvia tudo, gostava tudo, sabia tudo de rádio. E quando eu estava desolado aqui, porque ia voltar para Taubaté, tinha quebrado a cara na escola de cadetes e tal, eu caminhava pela rua São Bento. Quando vejo lá, inauguração brevemente da Rádio Pan-Americana e tal, eu entrei para tomar informações e tal, e perguntei, vocês não estão precisando de um locutor aí? Alguém que me atendeu lá disse, vai lá em cima e pergunta para os homens lá em cima. E lá fui eu. Perguntei, disse assim, você gostaria de ser locutor? Gostaria, sim, eu já trabalhei e tal. Daí me deram um texto para ler, num estúdio, não era bem estúdio, uma salinha assim, com microfone, e do outro lado da sala havia um alto-falante. Quer dizer, a pessoa que ia me examinar não via a cara do candidato, né? Ainda bem. E lá fui eu ler o texto. Li um texto, depois li um segundo, li um terceiro, mandaram que eu falasse qualquer coisa, eu falei. E quando voltei, quando terminou aquilo, alguém veio de lá e disse assim, olha, falaram que é para você voltar amanhã às 5 horas da tarde. Eu disse, bom, se a gente volta é porque tem alguma chance. Voltei, claro, nessa noite seguramente não dormi. Voltei no dia seguinte para o teste, daí já era um teste mais sofisticado e quem estava ouvindo era o diretor da rádio, que era o Duvaldo Viana. Duvaldo Viana e mais alguém estava com ele lá. E eu fiz de novo o teste, aquilo mesmo, com mais algum requinte, alguma coisa e tal. Daí, o senhor Duvaldo quer falar com você. Lá fui eu falar e o Duvaldo disse, olha, você foi aprovado. Eu gostei, nós vamos realmente inaugurar a estação no mês de maio, isso era fins de 43, setembro, outubro, por aí. Mas nós vamos inaugurar essa estação só lá para março, abril, maio de 44.
Você me deixa aqui seu endereço, a gente manda uma carta para você, etc, etc. Eu falei, perdão, você vai passando por aqui e a gente explicará para você quando a gente vai precisar da sua presença. Eu disse, não, só que eu não moro aqui em São Paulo, eu moro no interior. Então você deixa o seu endereço aqui que a gente escreve uma carta convocando você. Meses depois recebi a carta para estar em São Paulo, dia tal, às tantas horas e tal, porque eu havia sido aprovado. Nós deveríamos chegar um pouco antes aqui porque a rádio ia financiar um summer jacket, que era uma roupa que nem sei se ainda existe isso hoje, um traje assim, calça preta, e o summer não era branco como de rotina, era um summer cor-de-rosa, um negócio lindíssimo, lindíssimo e tal. E eu estive, fiz a roupa e participei e fui um dos 7 locutores que inauguramos a Pan-Americana no dia 3 de maio de 1944. Vamos lembrar pessoas, colegas seus dessa época? Me lembro de muitos, e lembro muito e de muitos. O Oduvaldo Viana, esse foi um pai para mim na minha adolescência. E depois eu citaria Mário Lago, Dias Gomes, Nélio Pinheiro que era o meu ídolo da minha infância. O Nélio Pinheiro foi de um carinho extraordinário por mim. Quem mais? Alberto Leal, Jerônimo Monteiro e dos atores, colegas de rádio. Em primeiro lugar, a minha querida Vida Alves, que era a gatinha da época, era a caçulinha do elenco lá. A Vida era uma menina nessa ocasião, continua até hoje. Sônia Maria, que era estrelíssima da época, Alair Nazaré, Luísa Nazaré, Noeli Mendes. Como é que era o ambiente de trabalho nessa época? Era uma casa, era a casa da gente. Para você ter uma ideia, você, espectador, que a Vida sabe disso, se você tinha um determinado programa às 4 horas, às 6 horas, às 7, às 9, você pouco importava. O dia nascia, você levantava, almoçava e ia para a rádio. Fazer o quê? Ficar na rádio. Você vivia a rádio, a gente morava na rádio, a verdade é essa. Mas apesar disso, havia rigidez profissional? Minha Nossa Senhora. O maior pavor da gente era perder a hora. Atrasar para o ensaio, atrasar para um programa. Eu me lembro, eu fui mandado embora da Pan-Americana uma vez. E por quê? Porque eu encerrava as transmissões a 1h da madrugada, num programa que eu fazia com o meu saudosíssimo Hélio Ansaldo. O programa chamava-se Baile Feliz Aniversário. Encerrávamos a transmissão. E no dia seguinte, às 7:55, 8:55, não me lembro bem, eu deveria estar todos os dias na redação do Estado de São Paulo para fazer um boletim de 5 minutos da cabine de lá. Não havia aqueles recursos que existem hoje, não tinha nada disso. Então, tinha que estar lá. Já tinha que chegar alguns minutos antes para ler o texto, essa história toda, e tinha que estar lá. E o locutor daqui, sabendo se você estava lá ou não, 8:55, a Pan-Americana passa a falar da redação do Estado de São Paulo e tal. Tocava a música e entrava o locutor de lá. E um belo dia, toca a música, toca a música, toca a música, acaba o disco e não entra o locutor. Por fatalidade, Pan-Americana era num prédio que tinha um sobrado e havia uma escada. O senhor Oduvaldo Viana, que era o protótipo da rigidez, da seriedade, da pontualidade de tudo, está subindo a escadaria da Pan-Americana. E vai subindo e a música, ele vai subindo e a música, ele subindo e a música. E ele chega na sala e a música, e daí? Bom, quer apurar e tal. Aí telefona para a redação para saber o que está acontecendo, defeito técnico que foi e tal. E o rapaz de lá disse, nada, apenas o locutor não apareceu. Não precisa falar mais nada, né? Eu dormindo na pensão. E eu morava ali pertinho. Quando chego na Pan-Americana, a Pan-Americana estava em pé de guerra. Cuidado, 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 veja. Mas o que aconteceu? Quer dizer, eu sabia o que tinha acontecido, eu tinha cometido uma falta grave. Seu Oduvaldo não quer ver, nem ouvir falar o seu nome. Então. Eu tive que enfrentá-lo, né? E comecei. Eu queria que o senhor chame-me de você, mas cumpra as suas obrigações, seu moleque. Daí para fora. E foi mandado embora. E só não se concretizou a medida, porque, pasme, para você ter ideia, que éramos uma família. O Dr. Alberto Leal, o Mário Lago e o Dias Gomes, o Nélio Pinheiro, que eram os maiores nomes da coisa, lideraram um movimento, um abaixo-assinado, que foi assinado pela quase totalidade dos funcionários, pedindo para o Oduvaldo revogar a medida. E o Oduvaldo voltou atrás e eu continuei na Pan-Americana. Mas o sonho, a rigidez e a vontade de Oduvaldo Viana de fazer uma
Pan-Americana Perfeita durou pouco. Durou E pouco. um ano depois, você e todos foram para uma outra emissora. Qual foi? É verdade. O sonho do Oduvaldo não resistiu aos interesses comerciais. E o Oduvaldo, 9 meses depois, vendeu a Pan-Americana para o Grupo das Unidas, do Paulo Machado de Carvalho. E o Oduvaldo foi convidado pelo próprio Assis Chateaubriand para ir dirigir o radioteatro da Rádio Difusora, que era ligada com a Tupi Difusora. E ele foi para a Pan-Americana. E a sorte me acompanhava muito, porque comecei como locutor no finzinho do ano de 44, comecei a fazer umas pontinhas em radioteatro. E ao ir para a Difusora, o Oduvaldo levou a estrela dele, que era a estrela máxima do Rádio Paulista, que era a Sônia Maria. Mas havia uma cláusula contratual no contrato do Nélio Pinheiro, que era o maior galã do rádio daquela época. Havia uma cláusula lá que dizia que ele não poderia ir. Então, quando o Oduvaldo vendeu a Pan-Americana, ele vendeu o Nélio Pinheiro junto. E não pôde levar o Nélio. Então, o Oduvaldo tinha estrela e não tinha o galã. E um belo dia, ele me pergunta, você, pasme se tem até sentido, falando isso ironicamente, fazer-se uma pergunta a um garoto de 17, 18 anos, perguntar o seguinte, você gostaria de ser o galã da Sônia Maria? Claro que aceitei eu disse, mas eu não tenho condições, isso é problema meu. E assim eu fui com ele para a Difusora para ser o galã da Sônia Maria, que foi com ele para a Pan-Americana, que foi com ele da Pan-Americana para a Difusora. Falemos então sobre as novelas de rádio. Quantas você fez e quais as melhores que você fez na Rádio Difusora de São Paulo? Bom, perdi a conta do número de novelas que fiz, mas eu me lembro as primeiras e aquelas que não há quem não se lembre delas. Fatalidade, Renúncia, Recordações de Amor, Predestinada, Pelos Caminhos da Vida, Uma Vida de Mulher e tantas e tantas e tantas. Mas além do Oduvaldo havia excelentes autores, do Rio, Amaral Gurgel, aqui de São Paulo, Alves Teixeira. A minha queridíssima, minha estrelíssima Vida Alves um dia se descobriu redatora, autora de novela, e era uma pena não que não escrevia pena, era uma máquina, era uma Hamilton, uma Olivetti brilhantíssima. E devo lhe dizer que eu tenho apenas gravado de toda a minha carreira de rádio 10 ou 15 minutos de uma novela que eu fiz, novela da autoria de Vida Alves, que a estrela era a Lia de Aguiar. A Lia fez um corte na vida artística dela para se casar. E a Vida escreveu uma novela que foi a última novela que a Lia fez quando solteira. E eu gravei o penúltimo capítulo dessa novela que eu tenho até hoje, novela de Vida Alves. Como é que era a audiência da radionovela? Bom, era uma coqueluche, era uma doença. Hoje se costuma dizer, não, as novelas de televisão têm uma audiência muito grande, etc, etc. O mundo era outro. Em primeiro lugar, o telespectador jovem não vai conseguir entender o alcance daquilo que eu estou falando. Mas o mais adulto vai compreender porque, sobretudo, se viveu aquele tempo. São Paulo era diferente. Andava-se na rua à noite, andava-se na calçada, as janelas eram abertas, era outro mundo. E as novelas tão ouvidas que costuma-se dizer que você poderia acompanhar um capítulo de novela na rua, porque você andava e todas as casas estavam com seus rádios sintonizados, ou na Rádio São Paulo, antes, depois na Pan-Americana, mais tarde na Difusora, e você conseguia acompanhar um capítulo de novela, porque aquilo era religião. Porque a novela de rádio tinha algo muito superior àquilo que tem a novela de televisão, com respeito aos recursos da televisão. Ela não dava o espetáculo para o ouvinte, ela dava uma parte do espetáculo, a outra parte ficava por conta da imaginação do ouvinte. E daí o ouvinte tem maior interesse em assistir exatamente para isso, porque ele ouvia a novela, não se limitava a ouvir, ele ouvia e sonhava com a novela. Uma pergunta indiscreta. Sua voz sempre foi considerada linda. Você era bastante jovem. Já então, entrando na casa dos 20, 21, 22 e o grande galã. Isso lhe trouxe problemas, entre aspas, com as mulheres? Bom, aí é um problema, o problema é entender o significado do problema. Não, a minha voz, tudo que eu
tenho, que eu tive até hoje, eu consegui graças à minha voz. A Deus, que me deu a voz, e a minha voz, porque tudo eu consegui através da voz. E problemas, não posso ter tido, considerar problemas o fato de ser tremendamente conhecido de uma forma muito engraçada. Você se lembra? Mulheres assediando na rua, mulheres entrando dentro do seu carro, mulheres brigando com as suas namoradas, suas fãs em confronto com as próprias fãs? É que, na verdade, é o seguinte, a primeira parte, eu vou responder por partes, assim, mulheres me assediando na rua. A imagem da gente não era bem conhecida, entende? Porque havia poucas revistas na época. O que o pessoal conhecia e identificava, e isso acontece comigo até hoje, identificava pela voz, entende? Então, eu, por exemplo, estava andando na rua, se a pessoa não sabia quem era eu, mas se eu falava, se eu entrava numa loja e fazia uma pergunta, a senhora tem chocolate da marca tal, assim, a balconista parava um pouco e dizia um minutinho. Daí a pouco vinham 5 balconistas fazer a mesma pergunta. E quando a gente estava falando, a gente percebia que a pessoa estava identificando e estava apenas com escrúpulo de perguntar. Estudou direito? Assim, a propósito do estudo de Direito, eu tenho orgulho de ter cursado a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a mesma faculdade cursada pela minha querida Vida Alves. Eu quero saber agora o seu trabalho na Tupi Difusora de São Paulo. Você foi para a área diretiva, para a área administrativa? Quando veio a televisão, em 1950, eu já estava lá na Tupi há 5 anos, eu não morria de amores pela televisão, seguramente não morria de amores. Por uma razão muito simples, eu era o galã das novelas de rádio, então eu tinha aquela áurea de galã. Muito bem, com a vinda da televisão, eu não poderia nem sonhar em ser galã de televisão. Então a televisão, em momento algum, nunca nos primeiros momentos da televisão, ela me agradou. Mas mais tarde, em 1957, a convite do Cassiano Gabos Mendes, que era o diretor da Tupi, com a evolução da televisão, o aumento da responsabilidade do trabalho, o Cassiano sentiu a necessidade de alguém para ajudá-lo e dividir com ele a responsabilidade, sobretudo daquela parte administrativa pela qual ele não tinha muita simpatia. E me convidou. Você passou a ser diretor adjunto. Um assistente, um diretor adjunto, exatamente. O Cassiano, o diretor artístico, e o Cassiano cuidava da parte mais eminentemente artística, dos programas, temas de novela, os autores, a escalação do elenco, isso era uma tarefa exclusiva dele. E eu cuidava da parte administrativa, escalando diretores, havia poucos estúdios, então aquilo requeria uma escala, escalar um diretor para fazer uma externa, escalar um estúdio para ser ocupado naquele determinado momento e cuidando de toda a infraestrutura, digamos assim, da direção artística. Como é que era o ambiente nessa época? E quero também que você cite nomes que estão na sua lembrança. Bom, de um modo geral, foram os pioneiros da televisão, o pessoal aproveitado do rádio, era o pessoal que vinha do rádio. De forma que a televisão, sob esse aspecto de amizade, de relacionamento, de companheirismo, foi uma sequência da rádio. Teoricamente o mesmo elenco. Lima Duarte, Dionísio Azevedo, Vida Alves, Lia de Aguiar, Geni Prado, Flora Geni, Janete Claire, Gessi Fonseca, Deise Fonseca. Essa gente toda vinha do rádio e passou para a televisão. Nilton Prado, Paulo Goulart, Vicente Bruno. Eu passaria aqui o dia citando nomes e preocupadíssimo em esquecer. Nora Fontes, Regis Cardoso, Walter Avancini. Você não citou Dias Gomes, que já vinha com você desde a Pan-Americana. Ah, sim. O Dias eu já tinha citado lá atrás, exatamente. O Dias veio conosco da Pan-Americana. O querido pé de cabra, como o Duvaldo chamava. Mas eu quero saber se havia um ambiente de amizade. Muito grande. Ou se você percebeu alguma mudança do rádio para a televisão. Não. Curioso, mas não havia rivalidade no rádio, na televisão. Não havia absolutamente. Talvez porque a gente vivesse muito tempo junto, assim, não havia ciúme, ninguém tinha ciúme. Se você era escalado por uma novela e aquele outro deixou de ser escalado... Havia rodízio. Havia rodízio, exatamente, e havia uma torcida muito grande. Cada um torcia pelo sucesso do companheiro. Acho que é um pouco diferente do ambiente de hoje, pelo que eu ouço falar.
Você passou a ser também apresentador de programas? Ah, sim. Comigo, por ser galã de rádio, aconteceu um fato muito curioso, que não aconteceu apenas comigo. Eu quase diria, aconteceu com quase a totalidade dos galãs da época. Nós, os galãs de rádio, tidos como donos de uma voz bonita e tal, e que falávamos, que éramos os astros das novelas de rádio, todos eles, sem exceção, com uma exceção apenas, não éramos, não, se tínhamos uma voz muito bonita, não, a nossa imagem não correspondia com a voz. E não tínhamos condição de ir para a televisão para ser o galã, não podia. Mas também ninguém queria ir para a televisão para ser garçom, para ser o motorista e tal, para ser um papel bem secundário, também não queria. Todos os galãs de rádio ficavam devendo um pouco para a televisão. Então não havia condição de... Em outras palavras, não eram bonitos. Não éramos bonitos, longe de sermos. Então, cada um deles tomou um caminho. O Homero Silva era um extraordinário apresentador. Heitor de Andrade, uma voz belíssima, era um mestre de cerimônias, como poucos. E assim, todos eles. Daí, não restava outra alternativa senão apresentar programas. E, graças à voz, eu apresentava jornal na televisão, apresentei edição extra, apresentava uma sessão no Diário de São Paulo na TV. E, como a televisão vivia tudo em função de ao vivo, era muito frequente, havia necessidade de alguém para entrar, para dar um aviso. E assim comecei a minha carreira na frente. Perdi qualquer escrúpulo e enfrentei as câmeras de televisão. Você era, nesse tempo, um factotum? Exatamente, era realmente. Isso era, assim, um pau para toda obra. E o diploma da faculdade ficou na parede ou você foi trabalhar em advocacia? Logo que eu me formei, eu comecei a advogar com meu cunhado, que já era advogado. Mas 2 anos depois ele faleceu e eu tive um grande momento da minha vida de optar. Ou eu seguia a advocacia, ficava com o escritório dele, ou eu seguia a minha carreira no rádio e na televisão. Mas eu pensei muito em abandonar tudo de rádio e ir para a advocacia. Mas eu tive um pouco de medo por 2 motivos. Primeiro porque no rádio e na televisão eu já tinha um lugar ao sol. E era um lugar de uma certa projeção. E na advocacia eu iria começar. A concorrência era muito grande e, na verdade, eu não tinha capacidade nenhuma para enfrentar um escritório sozinho. Mas você foi trabalhar em algum lugar especial? Fale sobre isso. Isso que eu disse foi logo que eu me formei. E isso foi em 57, 58. Exatamente quando eu comecei, quando eu passei a me dedicar mais à televisão. Eu fui realmente. A televisão me deu muita coisa. Deu nome, deu glória, deu fama e contactos. Eu conheci gente muito importante. Eu tenho orgulho de dizer que eu fui amigo do deputado Ulisses Guimarães, um dos maiores políticos de todos os tempos desse nosso país. E eu era amigo do Dr. Ulisses Guimarães. E o Dr. Ulisses me levou para o serviço público quando ele foi nomeado ministro da Indústria e do Comércio. Eu que nunca vi funcionário público, fui nomeado pelo Dr. Ulisses para ser o primeiro delegado regional do Ministério da Indústria e do Comércio em São Paulo. Aí eu passei a ter uma ligação com o serviço público e com o meu diploma. Eu sou procurador, hoje eu sou procurador de autarquia, aposentado, procurador de autarquia, porque o cargo foi sendo transformado inicialmente advogado do Estado, depois procurador do IPESP e depois procurador de autarquia, cargo que eu ocupo até hoje. Quero saber a sua participação, depois da sua aposentadoria, para a solicitação dos pagamentos daqueles remanescentes da TV Tupi. Porque você ficou na Tupi por quantos anos? E como é que foi o final da Tupi? 36 anos, com um final muito melancólico. A Tupi, que era aquela potência que foi, durante tantos anos, Tupi inaugurada em 1950, extinta em 1981, com 31 anos a Tupi funcionou, eu já tinha 5 de rádio. A Tupi teve o fim mais melancólico que se podia imaginar. Você está falando de televisão Tupi? Televisão Tupi. Se bem que com o fechamento da televisão, a rádio foi de embrulho, quando foram caçadas as concessões dos diários associados, e a Tupi teve o fim melancólico que todo mundo está sabendo.
E o que é pior, os maiores responsáveis pelo fim da Tupi, pelo triste e melancólico fim da Tupi, foram seus próprios donos. Isso é que é mais triste de tudo. Assis Chateaubriand acreditou nos seus companheiros, este foi o seu grande pecado, digamos assim. Então, sua foi realmente participação muito triste. nesta reivindicação? Bom, durante grande parte da minha atuação em rádio e televisão, eu confesso que eu nunca fui muito simpático à classe, não obstante não tivesse feito nada por não merecer a simpatia deles, porque eu tinha ligação com a direção da empresa. Mas esse contato com a direção era um contato fortuito, eu era tão empregado quanto qualquer um deles. Mas eles me viam assim como o homem que traz as ordens do chefe, e não era nada disso. Então, na hora, nos últimos anos da Tupi, nos últimos meses da Tupi, eu tive assim discussões sérias, porque eu não admitia a ideia do fechamento da Tupi. A Tupi era para mim mais do que a minha casa. Oh, meu Deus, eu trabalhei 35 anos numa empresa. Eu pergunto, é crível que alguém que trabalhe 35 anos numa empresa não tenha carinho, não tenha amor por essa empresa? Eu não era uma exceção, eu amava a Tupi. Eu daria, assim, um pedaço de mim pela Tupi. E vendo a Tupi desmoronar, eu fazia tudo para que isso não acontecesse. Mas depois que fechou, que a coisa foi consumada, eu lutei pelos interesses da classe, porque era o meu interesse, era o interesse de todos nós, como vimos lutando até hoje, numa luta inglória até agora. Há 17 anos vivemos perseguindo uma promessa que até hoje não se concretiza. Casamento, amor, filhos. Estou mudando totalmente o direcionamento do seu depoimento. Por favor, fale sobre isso. Pois não. Eu me casei em 1948 e eu me lembro como se fosse hoje. Meu casamento foi um acontecimento naquela época. Eu trabalhava em rádio, era o galã da época. Eu me casei na igreja de São João Batista, ali na Avenida Celso Garcia. O trânsito fechou, os bondes pararam naquela época. A maioria dos meus convidados para o meu casamento não conseguiu entrar na igreja. Nome da esposa? Maria Aparecida Dias, foi minha primeira esposa, com quem eu tenho um filho, que já me deu um casal de netos. Mas o casamento resistiu durante alguns anos. Nós Quantos anos? Separamos precisamente 27 anos. 27 anos. Depois do que cada um tomou o seu rumo, continuamos amigos e eu me casei de novo. Hoje estou casado com a Ângela e com a Ângela eu tenho 3 filhos. Rafael, de 21 anos, Renato, meu xará, com 11 anos, e o Gabriel, o raspa de tacho, com 10 aninhos. Tenho filhos, família, mais crianças que netos. Esta família de 2 esposas e de vários filhos, se dá bem? Ah, muito bem, muito bem. Para você ter uma ideia, a Cida, minha primeira esposa, é madrinha do segundo filho do segundo casamento. Ela é a madrinha e o Sérgio, filho do primeiro casamento, é padrinho do irmão do segundo casamento. A família se dá muito bem. Você, porém, continua aparecendo, atuando. Seus últimos trabalhos em televisão? Ah, sim. Eu tenho sido convidado para gravar uns comerciais, vez por outra sou convidado. E já gravei uma meia dúzia. Um dos últimos que eu gravei foi para a Folha de São Paulo, promovendo um curso de espanhol, onde eu digo, se você fala português, você pode arrumar emprego aqui, aquela história toda. Umas lâmpadas acendem, depois apagam e tal. E, atualmente, está no ar um comercial. Isso é uma coisa muito curiosa. Eu já fui inúmeras vezes convidado para gravar comerciais de rádio e comerciais de televisão, pela minha voz. E o comercial que está fazendo algum sucesso, eu diria, atualmente, é um comercial, pasme, em que eu não falo. Eu não diria que eu não abro a boca, não, eu abro a boca, mas abro a boca para comer. Então, eu como macarrão o tempo todo, não falo e o comercial está causando algum sucesso. É um comercial do Sazon, que eu apareço lá limpando a boca na camisa e tal. E rádio? Voltou a fazer? Não, apenas gravação de jingles, vez por outra e tal. Mas rádio, teatro, depois que saiu da rádio difusora, gravei algumas vezes. Ainda recentemente gravei uma novela com a Lia de Aguiar. Você acha que o rádio-teatro deveria voltar às emissoras de rádio? Bem, o rádio-teatro poderia voltar. Não nos moldes em que era feito antigamente. Porque o mundo mudou.
O mundo mudou, as pessoas mudaram. Hoje as palavras são outras. Hoje a conquista de uma garota não é como era no nosso tempo. Eu confesso a você que não há condição, haveria condição de uma novela de rádio ser passada novamente, no sentido do seu enredo, mas o diálogo tinha que ser tudo mudado. Não, o português que se fala hoje não é o português que se falava 20 anos atrás. E a televisão que você vê hoje, você acha que ela é comparável, ela é melhor ou ela é pior da televisão que você fez há anos atrás? Ela é melhor no sentido, assim, eu diria, de equipamento, de recursos eletrônicos e tal. Artisticamente, não sei se seria tão melhor, não. Ela tem truques, é claro. Hoje tudo é gravado, hoje tudo montagem, edição, o que se faz hoje com computadores e tal, é uma coisa que ninguém sonhava disso. Não digo há 20 anos atrás, há 5 não se sonhava. Então os recursos técnicos hoje são muito melhores, mas intelectualmente, as coisas lindas, eu até diria que a televisão ainda está devendo alguma coisa para o rádio. Eu costumo repetir uma frase que eu dizia naquela ocasião, e costumo repetir até hoje, é o seguinte: quando veio a televisão acabou com o rádio praticamente. Hoje o rádio divulga notícia. Mas eu dizia na época, e ainda insisto hoje, que o rádio cedeu para a televisão um lugar que a televisão não soube ocupar. Filosofia de vida, você tem? Vida, hoje, me desculpe, eu tenho que falar aquilo que eu sinto. A gente passa a vida inteira sonhando. E acho que o fundamental para você viver é você poder sonhar. Aquele que não sonha, não tem mais nada que fazer. Mas hoje o problema maior, e pasme, meu problema maior é a responsabilidade que eu assumi quando resolvi casar pela segunda vez, constituir uma nova família, ter filhos, ter mulher bem mais jovem do que eu, acenar para eles com um horizonte de vida maravilhoso, e a fatalidade que se abateu sobre a nossa classe com um gesto impensado de alguém, só pode ser impensado, ou de um ódio infundado, assim, desestruturou tudo, vida. Hoje a gente sonha com terminar essa tragédia na justiça e voltar a viver com dignidade. Deus, o que é para você? É tudo, é tudo. Se não fosse acreditar em Deus, e eu nem sei como vivem os ateus, se bem que há ateus que um dia, em campanha eleitoral, falam que não acreditam em Deus, dias depois estão beijando os pés do Papa. Esses, eles dizem que não acreditam em Deus, são ateus, graças a Deus, você sabe a quem eu me refiro. Esses não merecem nenhuma consideração. Mas Deus é tudo. Se não for o pensamento, a fé em Deus, não há nem por que você continuar a viver, continuar a lutar e nem pensar em sonhar. César Monteclaro, por César Monteclaro. Quem é você? E agora? Bom, eu vou dizer para você o que eu falei agora há pouco. Como pessoa, é alguém que tem convicção de nunca ter feito mal para ninguém. Nunca fiz. Conscientemente, pode ser que muita gente não goste de mim. Mas eu não desgosto de ninguém. Claro, eu tenho mágoa contra quem fez essa desgraça para a nossa classe, não tenha dúvida nenhuma. Mas não tenho ódio de ninguém. É uma pessoa que procurou sempre cumprir as suas obrigações dentro das suas limitações, teve muita sorte na vida, sem dúvida alguma, conseguiu vencer em vários setores de atividade humana. É muito grato a todas as pessoas que o ajudaram, e não foram poucas essas pessoas. E é alguém que se esforça para merecer a confiança e a simpatia que as pessoas depositam nele. Assim é o César Monteclaro aos meus olhos. Uma frase para encerrar. Deus está acima de tudo. Só a fé, a esperança e a confiança inabalável em Deus, no seu poder e na sua onipresença é que pode dar ânimo e dar estímulo para a gente continuar a viver e a lutar. Muito obrigada, César Monteclaro.